Paz, irmãos, mais uma vez, boa noite. Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmãos, abram comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Tá bom? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Confesso que eu fiquei pensando a semana inteira. Falei, poxa vida, aqui que preciso de uma mensagem, né? E aí fui essa semana, fui levar uma bicicleta velha lá, fui mandar arrumar ela, porque inventei de pedalar agora. E fui pensando, né, irmãos? Fui pensando, assim, sobre, assim, né, o que eu poderia ministrar, né? Fui orando ao Senhor. Por incrível que pareça, hoje eu fui cortar o cabelo. Na verdade, eu já planejando cortar o cabelo a semana inteira enrolando. Falei, não, vai ser hoje, né? Eu preciso derrubar essa juba hoje, né? Minha e do Arthur ainda. Parece que é uma coisa, né, irmãos? Porque aí eu fui lá, busquei a bicicleta e na volta passei no salão junto com o Arthur. Tô sentado, entrou um rapaz. E esse senhor era cristão. Ele era cristão também, né? Mas o rapaz do salão, ele não é crente. É só um testemunho, só pra gente entrar na mensagem. Ele não é cristão, mas ele sofreu esse tempo um acidente de moto. Um carro atropelou ele. E ele estava lá com o joelho bem machucado, e o cara, ele trabalha para ele mesmo, né? A gente sabe, pessoa autônoma que se machuca, não tem nenhum auxílio, né? E eu estava passando um tempo atrás desse, vendo só o salão dele fechado, só o salão fechado. E um dia eu vi ele na frente, perguntei o que tinha havido, ele me contou a história. Poxa, fui atropelado, Lucas, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, pô, mas você não tá cortando? Ele falou, eu tô cortando 1, 2 por dia, porque eu não aguento muito, o joelho dele tava muito machucado, né? E aí eu falei assim, você consegue cortar o meu? Ele falou, consigo. Aí eu sentei lá conversando com ele e tal, depois no final, assim, e a gente sempre conversa, porque eu acabei conhecendo ele lá atrás, há uns anos atrás, antes de eu ser cristão também, a gente tinha alguns amigos em comuns, né, e eu conversando com ele, e ele foi falando, nossa, conversa com o ano, eu conheço, e depois que ele cortou meu cabelo, na hora que eu fui levantar assim da cadeira, o senhor falou assim, toda vez que você vem aqui, conversa com ele sobre assuntos, né, ali, do dia a dia, mas você nunca ora por ele, e agora ele tá precisando de uma oração, né. Ele tava com o joelho inchado, eu falei assim, rapaz, posso orar por você? Eu nunca orei por você. Ele falou, pode orar. Ele sentou assim, com o joelho bem inchado, eu orei por ele, e fui embora. Passaram alguns dias, irmãos, eu passando lá, e eu perguntando, e seu joelho, tá melhor, tá melhor? E ele dizendo, olha, meu joelho tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. E às vezes, todas as vezes que eu fui no salão dele, né, eu sempre procurei ministrar algo, falar um pouco da palavra de Deus. E hoje, irmão, hoje eu cheguei e até fiquei surpreso, né? Cheguei, ele estava ouvindo um louvor, né, no salão dele, né? E eu falei, caramba, nem perguntei nada, deixei o louvor tocar, né? Eu falei, deixa aí, porque às vezes a gente pergunta, o cara se constrange e desliga, né? Nem perguntei nada, irmãos, mas aquilo eu senti assim que é um trabalhar de Deus. O nome dele é Pablo. Continue orando por ele, é um rapaz muito generoso, muito bondoso mesmo, ele, né? Eu falei para ele que só falta ele ser crente agora, né? Porque ele é bonzinho, mas só falta ele ser cristão agora, né, irmãos? E aí a gente conversando ali, eu cortando o cabelo, entrou um outro senhor, a gente começou a falar de alguns assuntos, o rapaz tocou em um assunto que não é legal, até de política, né? Mas eu costumo não discutir sobre essas coisas, mas a gente conversando sobre esse assunto, depois sentou o Arthur para cortar, e eu ali aflito, falei, poxa, daqui a pouco vai chegar a hora do quiz, né, não tem uma mensagem, não tem uma palavra, né, de repente o rapaz tocou em Gênesis 3, né, e a gente começou a conversar sobre Gênesis 3, né, acerca dessas questões do homem, né, da criação, porque que Deus criou, né, e a gente estava tocando um assunto até de idolatria, né, porque aí o rapaz do salão falou, olha, eu conheço uma moça que disse que foi curada pelos astros, né? E na mesma hora, Lucas, eu falei assim para ela, poxa, mas quem criou as estrelas? Não foi Deus? Então foi Deus, né? E eu falei assim, poxa, que bom, né? Que Deus está trabalhando, né? E eu até comentei, falei assim, olha, a Bíblia diz que os homens procuraram tirar todo o crédito do Criador e dar para a criatura, né? É normal do ser humano, né? Fazer isso, né? E a gente começou a conversar sobre isso. Bom,
Gênesis capítulo 3, só para a gente entender mais ou menos a mensagem, versículo 8, que diz assim: ouviu o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: eu vi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Amém? Irmãos, o livro de Gênesis, que foi escrito pelo profeta Moisés, a gente vai observar no livro de Gênesis que a palavra Gênesis ele quer dizer a fonte, né? Quer dizer, a fonte de todas as coisas, né? Da onde tudo começou. E entrando nessa questão da criação, você vai ver que já no primeiro capítulo, no versículo 1 do primeiro capítulo, o Moisés procura já apresentar Deus. E criou Deus, no princípio Deus, dizendo que Deus já estava lá de eternidade a eternidade, e já dando todo o crédito dessa escritura, de toda a criação, a um só Deus, né? Criou Deus, no princípio criou Deus todas as coisas, né? Então você vê que Deus começa criando ali todas as coisas, vai formando a terra, vai formando ali as pastagens, enfim, vai fazendo os animais, dos céus, da terra, os répteis. Você vai vendo que Deus, ele é o autor de todas as coisas. Então, já respondendo a pergunta lá do rapaz, eu fui dizendo para ele, olha, Deus foi quem criou tudo. Para quê? Para um motivo, para o louvor do seu nome. Deus vai criando todas essas coisas, fazendo ali as aves, como eu disse, as plantas, as frutas. Deus vai orquestrando ali, como dizem os bons teólogos, né, a essas coisas, e as coisas vão tomando forma através do que Deus ia dizendo, né? Até o momento que Deus, do pó da terra, cria o homem e dá o fôlego de vida para este homem e dá algumas responsabilidades para o homem, coloca o homem naquele jardim. Ou seja, essa primeira lição, irmão, ele pega o homem, quando ele cria o homem, ele não cria o homem no meio do nada, né? Dizendo para o homem, olha, tá aí, né? Imagina um homem criado no meio do nada, só vê deserto, né? Aquele montante de areia. Não, Deus o cerca de bens e de bênçãos, né? Da sua criação. O homem tem essa coisa para ele. Então, o homem é criado no meio do jardim do Éden, cercado por bênçãos de Deus e pela criação do Senhor, né? Quando eu começo a ler essa passagem, eu fico imaginando como que era o jardim do Éden. Isso é uma coisa muito linda, né? E o homem estava cercado dessas riquezas e dessas bênçãos do Senhor. Pois bem, não satisfeito, Deus também cria a mulher para que o homem também tivesse uma companheira, talvez olhando ali a solidão, talvez não, com certeza olhando a solidão do homem, que o homem olhava todos os animaizinhos, cada um com seu par, né? E o homem tinha um trabalho ou papel ali de dar nome, porque a Bíblia diz que Deus criou, colocou o homem no jardim, colocou perto dos animais e falou assim, tá aí, dê nome a cada um deles. A criação é do Senhor, mas o nome quem deu foi Adão, né? Até costumo brincar, você imagina o Adão olhando para o macaco e dizendo, esse é o macaco, né? E olhando para o cachorro, aqui está o cachorro, né? E você olha para o macaco, tem cara de macaco, o cachorro, então o homem já nasce com essa inteligência e cercado desses bens do Senhor, das bênçãos de Deus ali. Bom, passado um tempo, depois aqui, quando a gente entra em Gênesis 3, a gente vai ver que o homem, ele tem esse relato da queda, né, do pecado, né, de todas essas coisas, até porque a Bíblia vai dizer que todo final de tarde, em algumas traduções vai dizer que todo final de tarde, Deus andava pelo jardim, eu imagino eu, para conversar com o homem, para bater um papo, para perguntar como foi o dia. Por quê? Primeiro, irmão, a gente até conversou isso no salão, Deus criou o homem para um relacionamento. Deus criou o homem com este propósito, para se relacionar com ele. Deus, irmão, como eu já ouvi dizer muitas vezes, até pessoas próximas de mim, acham que Deus está alheio, né, à humanidade, que ele não está, que ele está pouco se lixando para o que acontece com o ser humano, né? E na verdade, a Bíblia diz que Deus criou o homem para um relacionamento, para se relacionar com ele. E uma das questões levantadas hoje nessa roda de conversa que eu tive com esse rapaz foi o seguinte: olha, em toda a humanidade, todo ser humano, ele sabe que tem algo superior a ele e ele busca por isso. A gente vai olhar quando os portugueses chegam
no Brasil, os índios, não tendo conhecimento do cristianismo, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, porque eles sabiam, o homem tem essa necessidade dentro dele, de que há um ser superior. Por mais que o homem busque, que nem o rapaz falou para mim, olha, por mais que o homem busque, né, riquezas, busque bens materiais, busque vários tipos de coisas para tentar preencher, nada preenche esse vazio que está dentro do homem, porque foi para isso, para este propósito que Deus cria o homem. Pô, legal, Deus criou todas as coisas, criou os animais, criou, mas o homem foi uma criação, vamos dizer assim, irmãos, especial, para um relacionamento direto com ele, e o homem tinha esse relacionamento direto com o Senhor. Porque a Bíblia diz, é nítido, claro, que Deus descia todas as tardes lá para bater um papo. Imagine Deus chamando um Adão, colocando um Adão do lado dele, e falando assim, como foi o seu dia, querido? Né? Como você se comportou hoje aí? Qual foi o nome que você deu para os animaizinhos? E o Adão dando como se fosse um relatório para o Senhor, nesse relacionamento de pai com filho. E o homem foi criado justamente para esse tipo de coisa, para um relacionamento com o Senhor. Depois do pecado, irmãos, esse relacionamento ele é quebrado. Eu costumo dizer que o próprio homem levantou um muro, né, e quebrou esse relacionamento e tampou esse relacionamento, dizendo, olha, eu não quero mais se relacionar com o Senhor, né? Eu não quero mais ter que dar satisfação para o Senhor de todas as coisas que eu faço, deixo de fazer. Agora eu vou fazer por mim mesmo, eu mesmo vou traçar os meus próprios caminhos. Por que eu digo isso? Porque depois de Deus cercar o homem de todas as bênçãos, de todas as coisas, e dando essas responsabilidades para o homem, havia uma única regra dentro do Jardim do Éden, que não era comer do fruto da árvore da vida. Quando o homem come, e junto com a sua mulher, eles comem juntos, esse fruto da árvore da vida, eles estão mandando uma mensagem para Deus, dizendo o seguinte, olha, não importa mais as regras que você diz para nós, isso não é mais importante para nós, porque nós mesmos vamos traçar o nosso caminho, nós mesmos vamos saber o que é bom e o que é ruim para nós. O homem quebra esse relacionamento com Deus. E ali, até o momento de Gênesis 8, até o momento de Gênesis 3, capítulo 8, quando Deus desce e começa a questionar onde está você, homem, porque era um costume de Deus estar ali no Jardim do Éden. Irmãos, uma coisa é fato. Dentro de nós, sempre há e sempre haverá este vazio que só é preenchido quando nós nos relacionamos com o Senhor. De fato irmãos, que Deus já nos cercou de várias coisas boas. Deus nos cercou de bênçãos, Deus nos cercou da sua criação e a gente pode contemplar todas essas coisas. Não deixe, irmãos, que o pecado ou as distrações dessa vida te tire, assim como tirou o Adão e a Eva desse relacionamento direto com Deus. De certo, irmãos, que a gente sabe no decorrer da história que Deus, através de Cristo Jesus, ele faz essa ponte novamente para se relacionar com o homem. Mas diante de tudo isso, depois dessa ponte construída, ainda é possível você mesmo quebrar esse relacionamento com Deus. Não deixe, irmãos, que o pecado, que as distrações deste mundo, quebre o relacionamento que você tem com o Senhor. Você está cercado já de bênçãos de Deus. Você já está cercado da sua criação. Como disse a nossa irmã Letícia, Deus já tem um plano traçado para a sua vida. Não quebre essas coisas por causa do pecado. Essa mensagem, irmãos, me leva muito a pensar naquele jovem rico que chega até Jesus e diz o seguinte, olha, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que Jesus o ama, olhando, o amou grandemente e diz, olha, vende tudo o que tem e começa a me seguir. O jovem, apegado pelas suas riquezas, pelas suas propriedades, por tudo que ele havia de bens materiais, a Bíblia diz que ele olha para Cristo, vira as costas e vai andando. Ele deixa de ter um relacionamento com o Senhor por causa das coisas, das distrações que esse mundo nos dá. Sabe, irmão, se distrair é uma coisa muito complicada. Esses dias eu estava falando com a minha avó, ontem, eu desci lá para minha avó, porque minha avó está fazendo uma viagem hoje, e eu fui lá me despedir com ela. Chegando lá, estava ela e a irmã dela, duas senhorinhas, né? E quando dois senhores começam a falar, né, a gente já sabe, eles carregam, né, irmãos? E eu, como um bom jovem, fico em silêncio, deixo eles falando. E chegou um momento que minha avó disse assim, olha, tem uma amiga minha, Lucas, eu não sei, você que é mais entendido do que eu. Minha avó é cristã, irmão, eu sou fruto de oração da minha avó. Olha, você que é mais entendido do que eu, tudo ela fala que é o demônio. Aí eu falei, vó, ela é. Esses dias ela fez um sabão aqui, sabão em pedra, né? Ela fazendo um sabão aqui,
ela acha que eu não sei, mas ela veio passar o dia comigo. Eu fingi que não sabia. Ela falou assim, eu comecei a mexer com a moça, e ela fazendo sabão e conversando comigo, fazendo sabão, e o sabão espirrou nela. E de repente essa mulher falou assim, sai daqui, demônio, sai daqui, você tá me atentando, você tá não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, irmã, eu falei assim, irmã, tudo é o demônio, você estava conversando comigo, você estava distraída, você acha que é isso? Eu falei, pode, certo. Uma coisa é que ele nos atenta, mas é como se eu estivesse dirigindo um carro. Eu, em todo o treinamento que eu tive, eu sei que para dirigir um carro eu preciso olhar para frente, prestar atenção na estrada na frente. Se eu dirigir olhando o carro para o lado ou para trás, de certo que eu vou bater esse carro, e isso é uma distração minha. E é isso que eu estou dizendo para os irmãos. Não deixe as distrações desse mundo quebrar o relacionamento, quebrar aquele caminho que Deus já traçou para você. Antes da fundação do mundo, como a palavra de Deus diz, que antes da fundação do mundo, Deus já sabia exatamente como nós seríamos. Não deixe que as distrações dessa vida, né, deixe você bater o veículo que você está guiando, né, para a estrada. Você tem uma direção, que é o caminho da vida eterna até Cristo. Não deixe, irmãos, essas coisas tomarem conta. Assim como o Adão deixou essa distração, essa pequena distração, acabar com todo o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Acabou com todas as bênçãos que Deus havia cercado para ele, porque depois disso, a Bíblia diz que Deus os expulsou do jardim do Éden, porque não tinha mais condições nenhumas deles ficarem ali dentro. Sabe, irmãos, quando nós tiramos a habilitação, nós temos todo um treinamento, né? Eu tinha até um videogame, não sei se ainda tem, é como se fosse um fliperama naqueles coisas, né? E eu lembro que, por causa de uma distração minha, o rapaz ainda falou assim, olha, Lucas, você vai entrar aqui agora numa rodovia, você pode andar 100 por hora nessa rodovia. Você já fez o simulador, né? Falei até pro Dério, até a dica pro Dério. Falei, ó, você pode andar aqui a 100 por hora, né? Só que você tem que prestar atenção numa coisa, tem uma placa dizendo que você tem que entrar para o aeroporto de Guarulhos, é para lá que você vai. Irmãos, eu catei a rodovia, acelerei, chinerei. No videogame, tá, irmão? Eu não costumo correr, né? No simulador. Chegou um certo momento, eu tava tão distraído com a velocidade daquele jogo, que eu adoro videogame, né? Estou ali no... Pois eu tava tão distraído que quando eu prestei atenção, a placa já tava em cima. Tinha um caminhão aqui, outro aqui, né? No videogame, né? No videogame, irmão. Eu dei seta pra direita e entrei o caminhão. Puf! O cara falou, você é louco! Se tivesse numa estrada, você teria morrido. Irmãos, quando nós nos distraímos, seguindo para esse alvo, a chance é muito grande da gente perder o caminho e realmente bater o carro, né? E se desviar desse caminho, do qual muitas vezes não tem volta, né? Causa até morte. Amém? Que não deixe, irmãos, de verdade. Não faça como aquele jovem que olhou para o Senhor e preferiu as coisas deste mundo ao invés de abandonar todas essas coisas e buscar a Jesus. Continue no caminho, não se distraia, continue focado naquilo que você já aprendeu de Cristo, né? Coloque tudo em prática. Amém? Que Deus abençoe você. Já posso encerrar? Tá bom? Vamos orar, irmão, para a gente encerrar em cima dessa palavra. Senhor e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, que os teus filhos, ó Pai, tenham entendido, Senhor, que essas distrações do mundo nos levam muitas vezes a nos perder do caminho, Pai. As coisas deste mundo, Senhor, elas são muito atrativas ao ponto, Senhor, de nos desviarmos, Senhor, da rota, da direção, daquela estrada que o Senhor já nos colocou. Assim como diz o salmista no Salmo 40, que o Senhor nos tirou do charco de lodo, colocou os nossos pés firmes numa rocha e trilhou os nossos caminhos, que assim a gente possa continuar seguindo nesse caminho. Que as distrações deste mundo, que as coisas deste mundo, que o pecado não nos tire do foco, não nos tire do alvo e não nos tire, Senhor, da estrada que o Senhor já traçou para nós. Que a gente possa nos manter focado, assim como nós já aprendemos a sua palavra, assim como é tirar uma carta, Senhor, nós já temos o treinamento, nós já sabemos como devemos andar, e nós já sabemos com o que nós não devemos nos distrair. Que a gente, Senhor, além de ter esse conhecimento, que a gente possa colocar em prática e continuar seguindo nessa rota e chegar até a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, tenha um ótimo final de semana e uma ótima sexta-feira.